Olá a todos, meu nome é Cristina Ribeiro, eu sou bolsista PNPD do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará e eu vou apresentar o trabalho intitulado Manejo de Biofertilizante Bovino na Cultura da Abobrinha. Bom, esse trabalho foi desenvolvido a partir da premissa de que a crescente conscientização ambiental leva muitos produtores a buscarem alternativas que possibilitem o desenvolvimento das culturas, sem que isso implique em danos ambientais. Bom, a gente sabe que a produção pecuária gera uma elevada quantidade de resíduos que muitas vezes não passam pelo tratamento adequado e acabam sendo despejados livremente, contribuindo para o aumento da poluição ambiental. Bom, devido a esses fatos, pesquisadores se utilizam do tratamento dos rejeitos da pecuária para a produção de biofertilizantes a serem utilizados na lavoura. E o que seria esse biofertilizante, né? O biofertilizante ele consiste de um produto final da fermentação aeróbia e ou anaeróbia de compostos orgânicos, tendo em sua composição micro-organismos ativos, enzimas e minerais, macronutrientes e micronutrientes. Bom, na agricultura, o uso do biofertilizante como um adubo orgânico é uma técnica já utilizada há algum tempo e com o crescimento da agricultura orgânica, essa técnica vem sendo difundida cada vez mais. Bom, alguns estudos que tratam da aplicação desse insumo na cultura da abobrinha ainda são incipientes. E pelo fato de essa planta ser uma hortícola que expõe grande potencial comercial, né, visto que é uma cultura que apresenta boa produtividade o ano todo, oscilando em torno de 8 a 10 toneladas apenas no Brasil, o seu uso pode possibilitar aumento considerável da rentabilidade para o produtor. Então, diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes doses de biofertilizante bovino e adubação mineral sobre o desenvolvimento de plantas de abobrinha, certo? Esse trabalho foi realizado no período de janeiro a fevereiro de 2021 em uma área experimental da Estação Agrometeorológica da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Segundo a classificação de Köppen, o clima do local é do tipo AW', que se caracteriza como um tropical chuvoso, com precipitações predominantes no verão e no outono. Nesse trabalho, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 6 tratamentos e 7 repetições. Os tratamentos constituíram-se de 4 doses de biofertilizante, né? Tivemos a dose de 1 litro, 750 ml, 500 ml, 250 ml do biofertilizante aplicado por planta por semana e 2 tratamentos adicionais. Um foi com a adubação convencional, utilizando-se fertilizantes minerais, e um outro tratamento adicional sem aplicação de nenhum tipo de fertilizante, certo? Para a preparação do biofertilizante bovino, bom, foi utilizado um tanque plástico com capacidade volumétrica para 320 litros e os ingredientes utilizados foram esterco fresco e água na proporção 1:1. Esse material ele permaneceu por um período de 45 dias fermentando aerobicamente. A semeadura ela foi realizada diretamente nos vasos, utilizando-se sementes do híbrido de abobrinha Corona F1, e a aplicação das doses do biofertilizante foi realizada a partir dos 7 dias após a emergência, sendo aplicada uma vez por semana, conforme os tratamentos anteriormente colocados aqui na apresentação. E ao longo do ciclo da abobrinha foram realizadas 8 aplicações. A adubação mineral ela foi realizada de acordo com a análise do solo, segundo recomendações propostas por Figueiredo 2012. Bom, a irrigação foi realizada de forma manual, utilizando-se água proveniente de um poço próximo ao experimento, e a lâmina foi calculada com base em microlisimetria de pesagem, onde o volume a ser aplicado foi igual à média de volumes consumidos pelas plantas a serem repostos, quantificados em 6 microlesímetros em 2 dias consecutivos. Bom, as variáveis analisadas foram a altura da planta, utilizando-se uma trena, o diâmetro do caule, utilizando-se um paquímetro digital, o número de folhas foi realizado a partir de contagem manual e a área foliar foi realizada utilizando-se um medidor de área foliar. Os dados das variáveis analisadas foram submetidos à análise de variância pelo teste F a nível de 1 em 5% de probabilidade, e as médias foram comparadas
através do teste de Tucker, utilizando-se o Assistat 7.7. Bom, como resultados, nós obtivemos o seguinte. Nessa tabela nós temos o resumo da análise de variância dos dados de crescimento das plantas de abobrinha adubadas com diferentes doses do biofertilizante bovino, e aqui a gente pode observar o seguinte. Bem, os tratamentos aplicados influenciaram significativamente a 1% de probabilidade em todas as variáveis de crescimento analisadas. Nessa figura, nós temos a altura de plantas. Essa variável apresentou o máximo crescimento nos tratamentos da dose 1, dose 2 e da adubação mineral. Esses valores foram de 0,53, 0,51 e 0,52 metros, certo? Bom, para a mesquita, a importância do uso do biofertilizante no crescimento das plantas não se deve a valores quantitativos dos seus componentes químicos, né? Que em geral são baixos, mas aos valores qualitativos, né? Pela diversidade presente nesses biofertilizantes. Bom, com relação ao diâmetro do caule, a gente pode observar aqui nessa figura que apenas o tratamento testemunha apresentou um desempenho inferior do diâmetro do caule das plantas avaliadas, e os demais não apresentaram diferença significativa entre si. Para Almeida, o biofertilizante ele gera efeitos positivos no solo, afetando características químicas, né, como o aumento da CTC, fornecimento e retenção de nutrientes, aumenta o potencial da fertilidade, o que pode ter contribuído para esse aumento, para esses resultados, né, observados. Bom, aqui na figura 3, nós temos a variável número de folhas, que assim como a altura das plantas, essa variável apresentou o máximo crescimento nos tratamentos da dose 1, dose 2 e do tratamento com adubação mineral, os quais não diferiram estatisticamente entre si. Segundo Silva, né, que trabalhou com a cultura do feijão calpi, avaliando o efeito de doses do biofertilizante sobre o número de folhas, eles verificaram que ocorreu aumento do número de folhas em decorrência do aumento das doses de biofertilizante, enquanto que na ausência dos biofertilizantes esses valores foram bastante inferiores, como se pode observar também nesse trabalho. Bom, e com relação à área foliar, a gente pode observar que as plantas com a maior área foliar ocorreram nas plantas que foram adubadas com a maior dose do biofertilizante, né? Sendo que as demais doses não diferiram estatisticamente entre si, nem com relação à adubação mineral. Apenas o tratamento que não recebeu a adubação, ele foi inferior aos demais. Bom, essa superioridade da área foliar sobre a maior dose do biofertilizante bovino evidencia os efeitos expressivos que a adubação orgânica pode promover, resultando em uma maior eficiência das plantas nos processos fotossintéticos e no transporte de solutos orgânicos nos tecidos vegetais. A partir de tudo isso, o que foi mostrado, nós tivemos como conclusão que as maiores doses do biofertilizante aplicado proporcionaram resultados semelhantes ao tratamento adubado com fertilizante mineral na maioria das variáveis, indicando o uso dessas doses como satisfatório ao desempenho da cultura da abobrinha, principalmente pelo fato de reduzir os custos com a adubação convencional. Bom, este é o meu contato. Para maiores informações, muito obrigada pela atenção.